Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline e está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aparecendo com um monte de olheiras, né? Por esse motivo, gente. Gente, Pedro Guilherme não quer dormir de jeito nenhum. Então é por isso que eu sumi aí um mês. Tô cheia de olheira, tô parecendo uma caveira. Mas enfim, né, gente? Tô aqui, apareci, não desisti, tá bom? Só dei um tempo, porque realmente eu não tô ainda, né? Mas assim, dando conta, inclusive com duas crianças agora. Agora o Gu tá na escolinha, mas assim, é muito difícil, não é sempre que ele vai, porque ele sempre tá doentinho, né? Por causa desse tempo louco, esfria, esquenta. Enfim. Mas hoje, gente, eu apareci, né? Quero falar pra vocês que eu não desisti, então por favor não desistam de mim. Eu vou aparecer sempre que for dando, vou me esforçar mais um pouco pra tentar aparecer aqui pelo menos 3 vezes na semana, tá bom? E, gente, o vídeo de hoje, né, eu vim contar pra vocês um fato que aconteceu comigo no supermercado aqui na minha cidade e que, assim, me deixou mega chateada, né? Infelizmente, gente, acontece muito isso no dia a dia, né? E, assim, comigo nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha sido julgada, sabe? Nunca tinha sido olhado torto por outras pessoas que nem me conhecem. Então hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês o que aconteceu. Eu compartilhei lá nos stories do Instagram e o pessoal ficou bem preocupado, ficou perguntando o que aconteceu, pediu pra eu poder compartilhar, né, gente? Mas no dia eu só chorei, eu chorei muito. Então, infelizmente, eu não consegui compartilhar. Mas hoje, gente, eu vim compartilhar e eu estou compartilhando aqui no YouTube, porque lá no Instagram, gente, são somente 100 stories e acaba excluindo os outros stories, né? Se ficar postando muito story. Então, eu resolvi postar aqui logo um vídeo completo pra vocês, tá bom? Sobre tudo o que aconteceu. Então, meus amores, vamos lá, vou direto ao ponto. No dia 15 de outubro, agora, né? Dia 15 de outubro, quando foi sexta-feira, né? Hoje é o que? Hoje é segunda, então foi sexta agora, né? Foi bem recente. Meus amores, na sexta-feira, eu vou começar contando a minha madrugada, né? Na quinta à noite, o Pedro Guilherme não dormiu nada. Ele tá, gente, sentindo muita cólica. A gente tá sofrendo muito. Querendo ou não, pra gente é novo esse negócio de cólica, porque graças a Deus o Gustavinho não teve nada disso, cólica, gente. Isso não existiu pra gente com o Gustavinho. Então, assim, tá sendo muito novo. A gente tá meio que desesperado, sem saber o que fazer. Eu pedi muitas dicas lá no Instagram, né, gente? E, assim, muita gente me ajudou, sabe? Mas, infelizmente, deu uma aliviada, mas não passou. E, assim, eu tô dando Lufital, tô dando Colikids, paracetamol. Tipo assim, não tudo de uma vez, não tô entupindo o menino de remédio, mas, assim, sempre que eu vejo que ele tá com dor, eu escolho um ou outro pra dar, né? O Colikids é um tratamento, então tô fazendo o tratamento certinho, tô dando todos os dias, né? E, assim, gente, enfim, ele não dormiu, ele foi dormir 2 horas da manhã. Eu acordei às 5h40 pra arrumar ele e o Gustavinho pro Gustavinho ir pra escolinha e o Pedro Guilherme ir pro médico. Porque eu iria cortar a linguinha dele, gente. Ele nasceu com um probleminha na linguinha e eu fui cortar a linguinha dele, né? Mas enfim, não vem ao caso. Gente, eu fui, deixei o Gustavinho na escola, corri, vim em casa, tomei café, troquei o Pedro Guilherme e levei ele pro médico.
Quando, gente, eu cheguei do médico, já ia dar 11 horas da manhã. E eu tive que correr e buscar o Gustavinho na escolinha, né? Porque o Gustavinho sai às 4 da tarde nas sextas. Mas, gente, nesse dia ele tinha médico. Então eu tinha que pegar ele às 11 pra levar ele no médico, às 3 da tarde. E, gente, fui, corri, busquei ele na escolinha, perdão. E levei, já vim pra casa, almocei rápido, né? Engoli comida quente, morrendo. Mas pra dar tempo levar ele no médico, porque o médico era longe daqui, gente. Eu moro em Santa Bárbara do Oeste, o médico era em Americana. E era sexta-feira, o trânsito estaria de matar, então eu teria que correr pra dar tempo. Enfim, meu marido chegou do trabalho, né? E a gente correu com o Gu pra esse médico, porque ele teria que ir pra essa consulta de todas as formas, né? Então, a gente foi pro médico com ele e, gente, quando a gente chegou no médico, o Gustavinho não parava, ele assim, ele não parava, ele ficava no corredor, andando o corredor inteiro, e no corredor tinha 2 elevadores, então, nossa, isso me matava, isso me deixava louca, porque o meu medo era de alguém abrir o elevador e eles se jogar dentro e fecharem o elevador, e vocês sabem como é, né, gente? Então, assim, eu fiquei desesperada correndo atrás dele, tinha uma porta que levava pra umas escadas, eu fechei essa porta, porque eu tava também com medo dele se jogar naquelas escadas. Criança, gente, vocês sabem como que é. Enfim, tava muito cansada, mas tava muito feliz também. Tentando manter a positividade, né? E, gente, dá vontade de chorar, porque não é fácil. E assim, tava tentando ser positiva de todas as formas. E o meu marido, gente, ele não tá passando por uma situação muito fácil, né? E eu não achei que eu iria me emocionar ainda, mas eu vou me emocionar, principalmente quando eu falar o fato do supermercado. Ai, desculpa. Enfim. Ai, não chora, mulher, não chora. 2000 anos depois. Voltei, gente. Então, e aí, gente, eu tava tentando ser positiva de todas as formas, porque o meu marido, ele não tá passando por uma situação muito fácil na vida dele, né? E, gente, a mulher sábia edifica o lar. Então, se o meu marido tá estressado e eu começo a me estressar também por conta, né, das crianças, porque acaba estressando muito, é só nós dois, pra cuidar deles, então, assim, não é fácil. Então, pra não me estressar, eu falei, não, fica sentado aí que eu corro atrás do Gustavinho, né? Porque, gente, eu também não poderia prender a criança sentado, obrigar ele a sentar lá e ele fazer um escândalo e as pessoas virem, porque o meu medo era esse e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui no... Aí a gente saiu do médico, né? Graças a Deus a gente saiu com uma notícia maravilhosa, porque muita gente achava que o Gustavinho era autista. O médico falou que de autista, graças a Deus, ele não tem nada. Claro que passou uns exames pra avaliar, né, se ele tem algum problema, mas ele falou que pelo que ele viu, graças a Deus, o Gustavinho é super saudável. E os picos de estresse do Gustavinho são por o que eu já suspeitava, né, que é a fala. E ele acaba querendo falar, e infelizmente ele não consegue, porque ele tá com um atraso na fala, mas ele infelizmente ele não consegue falar e acaba se estressando por isso, né? Mas enfim, gente, voltando, a gente foi no supermercado depois disso tudo, né? Eu já estava exausta. Isso, quando a gente foi no supermercado, já ia das 6 da tarde. E eu cheguei lá no supermercado, a gente fez umas compras rápidas, só pro fim de semana, né? E, gente, a gente fez as compras pro fim de semana. E
passou no caixa, né? E aí, gente, nisso já ia dar uns... Não, isso era umas 6h50, mais ou menos. E eu chamei um Uber, né, no meu celular. O meu celular, ele tava 5%. Então, tipo, eu tinha que focar no Uber rapidão, né, porque o meu celular ia descarregar. E beleza, gente. Eu chamei esse Uber, e o Uber nada de vir. Nisso, eu coloquei o Gustavinho, que queria correr o mercado todo dentro do carrinho, né? Coloquei ele dentro do carrinho do supermercado, junto com as compras. E aí, gente, ele ficou um tempinho, depois ele ficou... Assim, ele ficou uns 2 minutos, né? Depois ele ficou querendo fazer birra pra sair, né? E aí ele queria colocar o pezinho pra fora. E aí queria sair. Quando ele viu que eu não ia tirar ele do carrinho, ele começou a chorar. Chorar entre aspas, gente. Ele começou a berrar, ele começou a gritar, não saía uma lágrima. Ele só começou a fazer birra, né? E eu tão estressada, eu tão cansada. Eu lembro que eu tava morta. Eu tava... Meu rosto tava batido, tava detonado. E o meu marido, gente, ele saiu pra pegar a bolsa. Eu já tô chorando de novo. Meu Deus. Chorona. Quando eu lembro da situação, eu quero chorar. E, enfim, o meu marido, ele foi pegar a bolsa, né, gente, que fica nos armarinhos lá do supermercado. E aí, gente, ele não voltou mais. Eu acho que pra fugir da situação, ele não voltou mais, né? E aí, o que aconteceu, né, gente? O Gustavinho, ele começou a berrar. E nisso, eu ainda tava dentro do supermercado, porque eu tava chamando o Uber. E pra mim, era mais conveniente ficar dentro do supermercado, até porque eu tava com o carrinho. E se eu soltasse o Gustavinho do carrinho, gente, ele é um furacãozinho, sabe? Ele quer descer, ele quer correr, ele quer quebrar tudo dentro do supermercado. Então, eu achei mais conveniente deixar ele dentro do carrinho, até porque eu tava sozinha, né? O Gu, ele tinha saído pra buscar a bolsa, como eu falei, e ficou lá, gente, porque tava estressado também, né? Então assim, beleza, passou um tempinho, né? Sim, questão de 5 minutos, e nada desse Uber chegar. E ele tava parado lá, eu tava vendo que ele tava parado em um lugar, ele parou o carro, ele não saiu daquele lugar. E eu mandando mensagem, por favor, cancela, meu celular vai desligar. Eu tô com 2 crianças aqui. Porque assim, gente, se eu cancelasse, eu iria pagar a corrida, né? Então, o cara não cancelou, tive que cancelar pra depois revogar. A gente cobrou a taxa. Querendo ou não, cobrou a taxa, cobrou R$6. A corrida era 17, cobrou R$6. Eu tentei revogar, mas a Uber não me devolveu o meu dinheiro. Mas não vem ao caso. Eu cancelei porque eu tava desesperada, meu salário tava 3%. E, né, já tinha baixado um pouco a bateria, de 5% foi pra 3%. E eu cancelei e chamei outro Uber. No que eu cancelei, chamei outro Uber. O Uber faltava 7 minutos, gente, pra chegar. Meu Deus, eu fiquei desesperada. Eu não tava mais aguentando já aquela situação. E aí, gente, nada ruim, tão ruim que não possa piorar, né? E aí, tem uma moça que ela trabalha num negócio, né, lá de vender joia. E aí essa moça, ela passou e ficou olhando pra mim com uma cara feia. Depois ela passou de novo. E aí, assim, passou 1 minuto, ela passou de novo. Falou assim, faz tempo que ele tá chorando, né? Falou assim, mas ela não falou nesse tom que eu falei. Ela falou assim, faz tempo que ele tá chorando aí, né? E saiu. Com a cara assim, ó. Ela não deixou eu falar nada. E aí depois ela voltou e ficou me encarando. E eu falei assim, olha, eu tô percebendo que faz tempo que ele tá chorando. E aí ela saiu, ela não falou nada. E aí, gente, eu percebi que começou um monte de mulher, sabe? Um monte de mulher idosas, não idosas, assim, mas mulher um pouco mais velhas, assim. Algumas mais idosas, outras mais novas, né? E todo mundo começou a me olhar. E me olhava com a cara feia,
né? Como se eu estivesse maltratando o menino. E aí, assim, passou uns 2 minutinhos depois, o Uber tava faltando uns 3 minutos pra chegar. A moça que trabalhava no supermercado chegou pra mim e falou assim: ele quer uma água? Aí eu falei assim: moça, não, ele não quer uma água. Ele quer sair do carrinho pra ficar correndo no supermercado. E assim, eu não posso deixar e eu também não posso correr atrás dele, porque eu tô com o recém-nascido no colo, né? E aí ela falou assim pra mim: é que os clientes estão comentando, né? Aí eu falei assim, nessa hora eu já fiquei meio nervosa. Eu fiquei um pouco nervosa, confesso, alterei a voz um pouco. Eu falei assim: moça, quem que tá comentando? Pede pra vir falar comigo. Por quê que ninguém aqui no supermercado vem perguntar pra mim se eu tô bem, se eu quero uma ajuda? Por que ninguém vem aqui e pergunta se quer que pegue ele no colo pra ele sair um pouco do carrinho? Ninguém vem. Se eu descer ele do carrinho, ele vai querer ficar rodando o supermercado inteiro e eu não posso. Eu tô cansada, eu não consigo correr atrás dele no supermercado, moça. Eu não consigo. Infelizmente, entendeu? Você acha que eu, como mãe, vendo meu filho fazer essas birras, eu tô bem? Não. Eu tô aqui acabada por dentro. Eu não tô acabada só por fora, eu tô acabada por dentro também. Então, assim, infelizmente, eu não posso fazer nada. Se ele quebrar alguma coisa, alguém vai pagar? Por que ninguém aqui se ofereceu pra ir nos carrão aqui? Que tá tudo lá fora, os carrão. Ninguém me ofereceu pra me deixar em casa. Ninguém me ofereceu uma ajuda. Ninguém perguntou se queria pegar pelo menos o RN no colo pra eu dar atenção pro maior. Entendeu? E assim, gente, naquela hora eu fiquei assim, bem chateada mesmo. E o meu marido, eu acho que ele percebeu, né? E aí entrou no supermercado e perguntou o que estava acontecendo. E aí pegou o Gustavinho no colo e foi a hora que o Uber chegou. E, gente, quando eu achando que ia me livrar toda aquela situação logo, rápido, né? Tudo que eu queria era ir pra casa. E aí o meu marido pegou o Gustavinho no colo. E aí foi pegar no carrinho com a outra mão. E eu fui saindo com o Pedro Guilherme, né? E a gente mora num bairro, gente, um pouco afastado da cidade, sabe? É um bairro meio afastado da cidade aqui. E o Uber, né? Ai, gente, dá vontade de rir, sabe? Eu não entendo como que tem gente que trabalha em certas áreas e não gostam de trabalhar nelas, sabe? É inacreditável. E assim, gente, na hora lá eu não chorei, eu engoli tudo. Então, eu acho que isso me fez um pouco mal, né? Mas enfim, gente, o Uber, ele veio, né? Ele veio e ele... Eu entrei dentro do carro com as 2 crianças e o meu marido, ele tava colocando as compras no porta-mala e ele falou assim: você vai pro Cruzeiro do Sul? E eu falei assim: sim, moça, eu vou pro Cruzeiro do Sul. Ele falou assim: pode descer do carro, pode, desce, eu não vou levar, não. E eu falei assim: gente, o que tá acontecendo aqui? O cara falou: não vou levar, porque depois não vai ter corrida pra voltar. E eu não vou levar, então desce. E aí o meu marido falou: desce logo, desce. E aí eu falei: gente, agora o meu celular, 1%. E aí eu liguei pra um moço que ele trabalha de Uber. E no caso, eu comecei a ligar pro meu vizinho, mas ele não atendia. Depois eu liguei pro moço do Uber e eu desesperada, meu celular 1%. E a gente mora muito longe desse supermercado. E eu falei: tamo ferrado, não vai ter como ir pra casa. E isso era umas 7 horas, mais ou menos. E só teria Uber, eu só teria ônibus, perdão, 10 horas da noite. 9 horas da noite, 9 horas. Então, assim, eu falei: e agora? O que a gente vai fazer com essas compras? Querendo ou não, eram 5 sacolas pesadas. O Gustavinho
tinha, né, que trazer no colo, tava bem cansado também. O Pedro Guilherme também, né, gente? Então eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? E aí esse Uber atendeu. Mas, gente, deu 7h50, deu 7 horas, deu 7h30, deu 7h50 e nada desse Uber chegar. E eu já tava desesperada, né? E eu falei, gente, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu só queria chorar, eu só queria sair daquele lugar, eu tava desesperada. E, gente, dá vontade de chorar, porque quando eu lembro tudo que a gente passou naquele dia, assim... Desculpa se o vídeo tá só chorando. Imagina se eu tivesse feito na sexta, né? No dia que isso aconteceu, porque eu ia falar nos stories lá o que tinha acontecido, mas eu falei, eu não vou falar porque eu só vou chorar. E imagina se eu tivesse feito, eu nem tinha conseguido falar, só chorar mesmo. E aí, gente, então, e nisso, pra piorar, o Gustavinho começou a chorar no colo do Gustavo e o Pedro Guilherme começou a chorar no meu colo. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, né? E aí eu sei que... Acordou, meu príncipe. O Pedro acordou, gente. Ai, meu Deus. Ó só, ó lá, ó. Ai, que lindo, solão da mamãe. Ai, meu Deus. Então, gente, eu sei que não tinha como chamar outro Uber, o meu celular tinha desligado, não tinha mais como falar com esse cara que a gente chamou, porque não tinha mais como fazer nada, gente. Agora era a hora e pedir a Deus uma saída. E aí foi o que eu fiz, né? Eu falei, Deus, e agora? O que vai ser da gente? A gente ou vai ficar aqui a noite inteira ou alguém vai sentir dó e vai levar a gente. Né? E entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente no supermercado. E os meninos chorando e o pessoal olhava. E eu falei, gente, se fizeram aquele escândalo, eu lá dentro, imagina, né? Daqui a pouco vão chamar a polícia. Vou falar que eu tô judiando dos meninos. Foi o que eu pensei, né? E aí... uma moça, gente. Deus é maravilhoso. Eu vejo Deus em todos os detalhes, assim. E uma moça, ela passou. E aí ela ficou olhando. E aí ela entrou no mercado. E depois de, assim, uns 10 minutos ela saiu do mercado, né? Acho que ela deve ter ido comprar só alguma coisinha. E aí ela saiu do mercado. E aí ela ia entrando no carro. Ela perguntou pra mim se a gente era do bairro dela, né? Ela, moço, você é do bairro tal? Eu falei, não, moço, eu sou do Cruzeiro do Sul. E aí ela falou assim, nossa, é muito longe. Se fosse mais perto, eu deixaria vocês em casa. E eu falei assim, não, moça, tudo bem. E aí ela entrou no carro e saiu, gente, saiu no carro. E aí, não passou assim 2 minutos, ela voltou. E aí ela falou assim, viu? Entra no carro que eu vou deixar vocês em casa. E eu falei, moça, você tem certeza? Vai ficar muito contramão pra você. A gente mora do outro lado da cidade, então vai ficar muito contramão pra você. E aí ela falou pra mim que sim, que vinha deixar a gente aqui. E aí eu pedi o número do Pix dela, porque quando eu ligasse o meu celular eu ia transferir alguma coisa. Eu tava sem dinheiro trocado na carteira. E aí ela falou assim, não, moça, não, eu não quero, obrigada. E aí ela veio conversando comigo, ela falou, você tá cansada? Você tá com a cara de cansada? E aí nessa hora a lágrima desceu, mas eu segurei o choro e eu falei, sim, eu tô tão cansada, realmente eu tô cansada. E aí ela falou, eu entendo, né, eu não sou mãe, mas eu imagino como seja cansativo com 2 bebês. E aí eu falei, sim, realmente é cansativo. E aí eu fiquei evitando falar, porque eu queria chorar.
E o marido dela fazendo perguntas pro meu marido, né? E aí ela falou pra gente que era de uma igreja aqui do bairro e tal, e veio conversando com a gente o caminho todo. E aí trouxe a gente, eu pedi o Pix dela novamente, ela falou que não dava. E ela falou que não queria, né, que tava tudo bem, que ela veio de coração. E como Deus é maravilhoso, né, gente? É o que eu falo, eu falei, Deus vai me ajudar e a gente vai conseguir ir pra casa, né? E assim, gente, graças a Deus chegamos em casa. E quando eu cheguei em casa eu desabei. E aí eu lembrei do episódio do supermercado, eu lembrei do episódio do Uber. E enquanto mais eu lembrava, mais eu chorava. E aí eu coloquei nos stories lá do Instagram e o pessoal começou a perguntar o que tinha acontecido. E eu não conseguia falar. E muita gente falou, olha, você não tá só, você é guerreira. A gente tá aqui com você. E isso me ajudou muito, sabe, gente? Isso me ajuda, me incentiva, sabe? E assim, esse episódio, né? Eu voltei, tô tentando me reerguer. E assim, gente, esse episódio que aconteceu comigo, né? Por incrível que pareça, me incentivou mais ainda a querer crescer, a querer trabalhar, a querer correr atrás dos meus objetivos, né? Aqui no canal, lá no Instagram. E, tipo, se for preciso trabalhar fora também, sabe? Eu só tô esperando o Pedrinho ficar um pouquinho maior pra eu correr atrás de algum trabalho fora. E, gente, me incentivar a não desistir. Porque, assim, quando aquele Uber me colocou pra fora, eu falei assim, gente, meu Deus, eu só queria ter um carro, sabe? Tipo, eu não quero carrão. Claro que eu sonho alto. Um dia eu vou ter um carrão em nome de Senhor Jesus. Mas nesse momento eu queria nem que fosse um Fusca. Só pra eu poder ir pra casa. Só pra eu tomar um banho, eu deitar na minha cama e eu descansar um pouco. Porque eu sabia que isso não iria acontecer naquele momento, mas uma hora iria acontecer, porque... Ai, gente... os meninos... Eles não estão dormindo bem à noite, principalmente o Pedro Guilherme, mas, assim, só de estar na minha casa, de estar no meu conforto, com um cheirinho gostoso da minha casa, eu acho que eu já teria ficado muito bem, né? E, assim, então, esse episódio, né, me fez querer correr mais atrás dos meus sonhos e aí teve também o episódio que eu não sei se vocês viram lá do Instagram da Gabi Maxição. E aí eu comecei a gravar o vídeo. E aí, graças a Deus, isso foi na sexta-noite, no sábado. Eu esqueci total desse episódio que aconteceu na minha vida. E assim, eu não sou também de ficar guardando muitas coisas. Eu, graças a Deus, sou muito alegre, sou muito feliz. Isso foi só um episódio meio chato que aconteceu, né? E todo mundo passa por episódios chatos. Mas não me deixei constranger por causa disso, né, gente? No outro dia eu fiz o vídeo pra Gabi, mas com essa mensagem, o que eu queria deixar, né, gente? Nunca julga, cara, uma mãe, sabe? Possa ser a situação que for, que esteja acontecendo, né? Não julga. Eu confesso pra vocês que eu já julguei, sim, mães. Antes de ser mãe, eu era bem imatura. E quando eu vi uma situação constrangedora no mercado com uma amiga, a gente ria e falava, meu Deus, meu filho nunca vai fazer isso, né? E hoje nesse dia, na sexta, eu paguei, né? Porque o meu filho fez bem. Tipo assim, não que ele fez nada, gente, até porque hoje em dia criança não pode mais chorar. Não sei por que criança não pode mais chorar. Quem me segue no Instagram sabe o quanto o Gustavinho é amado, o quanto o Gustavinho é querido. Quanto eu dou atenção pro Gustavinho, inclusive. Eu dou mais atenção ao Gustavinho do que pro Pedro Guilherme. Porque o que acontece? O Gustavinho, ele já entende o Pedro Guilherme. Ainda é um recém-nascido. Então, assim, eu tô dando mais atenção pra ele entender que ele é muito amado, que ele é muito querido, né? E graças a Deus ele tem um amor imenso pelo irmão. Mas, assim, gente, o Gustavinho é uma criança de 2 anos. 2 anos é uma fase bem complicada. Até agora foi a fase mais complicada, né, do Gustavinho. Tá sendo essa fase dos 2 anos.
Então ele queria sair, ele queria correr. E é normal, né? E o pessoal hoje em dia leva como se não fosse. Como se fosse algo anormal, como se eu estivesse judiando, como se eu estivesse maltratando da criança. Então, assim, nessa hora eu sei o meu valor, então graças a Deus eu não me senti tão péssima. Eu acho que se fosse há um tempo atrás eu teria me sentido pior. Mas hoje eu sei que o Gustavinho sabe o tanto que ele é amado. Eu sei que o Gustavinho sabe o tanto que ele é querido. O tanto que eu e o pai dele amamos ele. Então, por isso eu não fiquei tão mal. Mas mesmo assim eu fiquei muito chateada. Eu chorei bastante por conta daquela situação, né? Então, assim, meus amores, a mensagem que eu quero passar hoje é, tipo, nunca julgue uma mãe. Acolhe se você puder, sabe? Pergunta se ela tá bem, pergunta se ela tá precisando de alguma ajuda, sabe? Não chega já julgando, já metendo o dedo, ou olhando com cara feia, como se a mãe estivesse fazendo algo de errado, sabe? Porque eu não tava fazendo nada de errado, eu tava... Eu coloquei o meu filho no carrinho porque o meu filho não queria parar quietinho, né? E assim, eu não fiquei assim sem olhar pra ele, sabe? Eu tava olhando pro celular, eu tava olhando pra pé do Guilherme, eu tava olhando pra ele. E assim, já tinha dado comida, ele não tava com fome, ele não tava com sede, que eu já tinha dado suquinho, já tinha oferecido água. Não, gente, ele só queria sair do carrinho pra ficar correndo no mercado e querendo tirar as coisas da prateleira do mercado. Então, assim, em vez de julgar, dar um apoio, dar um acolhimento, pergunta se a mãe tá bem, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa. Porque eu sei que não foi só eu que passei por esse episódio, né? Muitas mães passam até hoje, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu quero ver uma mãe ser mãe, de verdade. Tipo assim, ser mãe e assim, ser mãe solo, praticamente solo como eu, né? Não é fácil, eu não tenho tempo de tomar um banho, eu não tenho tempo de respirar, eu não tenho tempo de dormir, eu não tenho tempo de comer. Tem dia que passa eu não almoço, tem dia que passa eu tomei um café preto, porque não deu tempo nem de comer um biscoito. Então, não é fácil, gente. Esses dias eu tava parando pra pensar, eu não tenho direito de ficar doente, eu tava sentindo uma dor. E eu tava achando que poderia ser alguma coisa relacionada a apendicite, essas coisas, mas graças a Deus não era. Porque eu já comecei a pensar, meu Deus, se eu ficar doente, eu preciso ser internada ou operada, quem vai ficar com os meninos? E agora, o que eu vou fazer da vida, sabe? Então, nesse tipo de situação, eu queria receber um abraço, eu queria receber um acolhimento, eu queria receber um oi, precisa de ajuda, né? Graças a Deus tem muitas pessoas no Instagram que me influenciam a continuar, a não desistir, a estar aqui. E é isso, gente, que eu vou fazer, eu não vou desistir. Esse episódio só me motivou cada dia mais a seguir atrás dos meus sonhos. E é isso, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês, né? Não julgue, ajude. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Desculpa se eu chorei bastante aí, mas eu não achei que eu iria chorar, eu confesso. Por isso que eu deixei pra fazer hoje na segunda, porque eu falei, já enxugou as lágrimas, já. Mas lembrando da situação, me emocionei. Mas é isso, meus amores, eu sinto que a minha mensagem, ela foi passada, tá? Eu sei que muita gente passa por isso, sei que muita gente já passou, sei que muita gente passa até hoje. Mas não permita que isso te abale, que isso te destrua. Tenha fé em Deus, ore. Deus vai te honrar. E tipo assim, eu não vou parar aqui. Eu ainda nem comecei, tá? Eu ainda nem comecei. Eu ainda vou muito longe. Em nome de São Jesus, eu creio nisso. Isso me animou pra que eu possa, né? Toda vez que eu pensar em desistir, eu vou lembrar do que aconteceu dia 15 de outubro de 2021. Então, toda vida. Tem gente que é uma coisa boa,
e por uma coisa boa, impulsionar a não desistir. Eu vou lembrar desse dia, toda vida que eu pensar em desistir, né? Então é isso. Agora minha meta é correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, tá bom, meus amores? E já deixei seu like, se inscreve no canal, tá bom? Se ainda não for inscrito. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Comentem aqui embaixo também se vocês já passaram por uma situação assim, tá bom?